Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Então, nós vamos construir aqui esse espaço. Vocês estão me ouvindo bem? Se estiverem me escutando bem, eu peço aí que acenem, por favor. Digam um sim. Boa noite, Daiane. Boa noite, Viviane, também. Boa noite a todos. Renata, Ana, sejam bem-vindos. E aí, hoje nós iremos falar, né, sobre essa rotina, né, que essa mudança de rotina e como se reinventar nessa mudança de rotina, né? E aí eu queria saber de vocês, né, em uma palavra, como é que vocês estão se sentindo hoje? Quem pode aí colocar em uma palavra como é que está se sentindo no dia de hoje? Quem for chegando, boa noite. Deixei aí a perguntinha no ar, né? Como é que está se sentindo no dia de hoje? Quem deseja aí já perdido, preocupados. Sei que todos estão falando de Feira de Santana, né? Uma cidade que eu trabalhei aí durante alguns anos, trabalhei numa cidade próxima também, mais de 7 anos trabalhando aí nos interiores, e estou falando daqui de Salvador, né? Vocês irão me conhecer um pouquinho mais aí ao longo dessa trajetória, com esperança, né, Viviane? Preocupação, Ana. Vão me dizendo aí quem for chegando, como é que está se sentindo no dia de hoje. Sensação, né, de cansaço. Exatamente. Esperança. Muito bem, boa noite. Então, né, ao longo de quase de 10 anos de carreira, né, de atuação como psicóloga, trabalhei, né, pelos interiores aí mais de 7 anos, e estou falando daqui de Salvador, né, com muito carinho aí pelo convite da escola, né, de estarmos juntos nesta noite construindo esse tema, né, falando aí sobre essa mudança brusca de rotina e como se reinventar nessa mudança. E aí eu quero já, né, muito bem, está se sentindo ansiosa, a Rô falou. A Rosa trouxe aí o desafio, né, são palavras aí que expressam, né, de fato o nosso sentimento. A BS, né, Vande disse que está se sentindo com paz no dia de hoje. E aí, se a gente começar a pensar, né, a juntar essas sensações, e fiquem à vontade para irem curtindo, para irem mandando suas perguntas, né, construir conosco esse momento, né, de interação virtual, né, já que não nos é possível, né, por recomendações, esse momento de estarmos presentes, né, olho no olho, fisicamente falando. Mas são novas possibilidades que se abrem, né, para a gente nesse momento. E aí, quem for chegando, sejam muito bem-vindos. Já deixei aí o comentário fixo, dando as boas-vindas, e deixando também aí a perguntinha, né, para que possa já entrar na live, né, já entrando no clima dessa construção coletiva desse espaço. Eu vou chamar aqui a Viviane, deixa eu localizá-la aqui para falar um pouquinho com a gente, dar o boa noite. Viviane, assim, Viviane, achei. Deixa eu colocar aqui a Viviane só rapidinho. Aguardar aí a Viviane. Olá, Viviane, boa noite. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Saudades dos meus alunos, dos pais dos meus alunos também, do bom dia lá no pátio, do tchau na hora da saída. Vocês estão fazendo muita falta na minha vida. Vamos dialogar um pouquinho agora.
Obrigada. Vamos seguindo. Um grande abraço para vocês. Obrigada, Viviane. Muito obrigada mais uma vez, tá? Então, eu vou já convidando vocês, né, para algumas reflexões, né, durante aí a nossa quase uma hora, né, que nós teremos aí de encontro e dizer, né, como estava a sua rotina antes da pandemia. Pense um pouco sobre isso. Antes da pandemia, como você se sentia na sua rotina? Qual a percepção agora, você olhando de fora, né? De fora que eu digo da vivência, daquele dia a dia, como é que você pode olhar? E o que é que vem de percepção, de sentimento dessa rotina? Né? Segura e aí vem para a próxima. O seu sentimento com a mudança da rotina. Qual é o seu sentimento, ou qual foi o seu sentimento no dia em que você recebeu a notícia que a sua rotina seria mudada? Seja ela, né, no seu trabalho, uma rotina home office, uma rotina de que o ir e vir é limitado, né? Para alguns, essa rotina mudou bruscamente, né, para ficar em casa e sair da rua totalmente. Para outros, ainda está dividindo, né? E dividindo o tempo, e aí divide também os pensamentos e as emoções, né? Como é que se sente tendo que sair, né? Voltar para casa, os familiares colocando em risco ou não, né? Os familiares tomando as medidas, o estado de tensão constante. Então, faça uma retrospectiva para o dia em que você foi comunicado ou comunicada da sua mudança de rotina. E o terceiro convite é que você analise a sua rotina atual. O que é que você tem feito nesses dias? Como é que tem sido esses dias? Né? E aí, pelas respostas, né, que nós estamos tendo dos sentimentos, já percebe-se os conflitos, né? O estado de confusão, né, que se tornou aí a priori as nossas vidas, né, nesse período. Toda mudança, o novo, né, quando vê a proposta reinventar uma nova rotina, né, em casa. Então, essa proposta já é um convite para a gente poder se passar limpo. Esse processo de reinvenção, como é que eu tenho passado? Tem sido mais angustiante? Tem sido de uma ansiedade em que fugiu ou foge, né, do que eu já pensei antes em sentir? A imagem está ruim? Como é que está a imagem, gente? Consegui melhorar agora? Me digam sim aí. Vande, que a imagem melhorou para você? A imagem melhorou, tá boa, tá certo. Então vamos continuar. Mas fiquem à vontade, tá? Para irem sinalizando, irem comentando e fazendo aí as suas curtidas e trabalhando juntos. Está esverdeada, Cerqueira falou. Mas aqui tá ok, tá ótimo. Carvalho, Vande está dizendo que está muito ruim. Para algumas pessoas está bom. Para quem está com a imagem ruim, eu peço, por favor, saia e entre novamente na live. Pode ser conexão, né? Porque para a maioria, a imagem e o áudio estão bons. Então, eu peço para que essas pessoas que estão apresentando aí a informação da dificuldade, tentem fazer isso, por favor, acessar novamente. E aí, se a maioria, né, se tornar ruim para a maioria, eu reinicio. Pode ser assim? Então, vamos lá, né? Pensando nessa mudança, voltando, né, a pensar nessa mudança, tudo isso que vem acontecendo e com esses sentimentos que nós estamos, né, na maior parte do tempo, vivenciando sentimentos de angústia, de esperança,
né, de crenças em dias melhores, né, sentimentos também de nervosismo, né, a expressividade da ansiedade em diversas formas, né, de que maneira eu posso lidar com tudo isso. E a minha primeira reflexão nessa live com vocês não foi à toa, em pensarmos como estávamos a nossa rotina antes desse momento de brusco, né, em que ocorreu uma brusca interrupção, né? E aí essa rotina de antes, você se via, você se percebia, né? De que maneira? Será que esse cenário de ansiedade, o cenário de conflitos, um cenário de confusão, né? De confusões ou de incertezas, de inseguranças, instabilidades, ele já não existia, só que em uma proporção menos intensa, né? Será que essa corrida, né? Essa rotina corrida, como a professora está trazendo aqui para a gente, né? Sabendo dos próximos passos, claro, nós iremos falar disso hoje à noite, né? Do planejamento. Então, o como essas sensações, essas percepções, as nossas crenças, os nossos pensamentos, nesse processo, de repente, você pode concluir que você já vivia em um estado de ansiedade. Você tinha, sim, uma rotina em que você era levado para fatores de incertezas e instabilidades. Só que a diferença é que o seu foco, né? Ou seja, tem o autor que traz a questão, né, da sua percepção focal, né? De onde está a sua retina? Para onde está? Né? Então, é importante entender de que esse foco, esse olhar, ele de que maneira, né, ele estava acontecendo. Tem algumas pessoas sinalizando aí a dificuldade do áudio. Está conseguindo me ouvir? Melhorou? Eu mudei aqui um pouco o telefone de posição. Mas como é que estava essa caminhada sua e para o agora? Você foi convidado possivelmente a trabalhar de casa ou a ficar mais parte do tempo em casa, né? De que maneira está sendo pensado essa vivência? Elaine, muitas pessoas estão trazendo para mim, né? Elaine, coisas que não são novas, tá? O que é novo é o momento e a intensidade. Porque em atendimentos, por exemplo, na clínica, escuta-se muito o tempo todo de que a vida muda de uma maneira muito dinâmica, né? Escuto muito o sofrer pelas mudanças, né? Por essa reinvenção, por esse convite de uma nova rotina, de um novo estado de relacionamento ou de trabalho, tudo é o novo. Né? E como as pessoas se sentem frente às mudanças. Então, nesse sentido, né, de que maneira a gente pode fazer nesse olhar? Quais são as estratégias? Quais são as possibilidades de que esse momento, esse convite a uma reorganização, a uma reinvenção de uma nova rotina? Por que é o novo? Por que uma nova rotina? Porque automaticamente tudo aquilo que você fazia antes, agora você está sendo convidado a fazer de uma maneira mais intensa, com inclusive algumas readaptações mais dinâmicas, né? E que essa dinâmica você não consegue controlar muitas das vezes previamente. Você tem que fazer o controle com o trem andando, né? Com a engrenagem funcionando. E isso demanda algumas habilidades, né, nossas, habilidades de pensar rápido, né, habilidades como adaptação de uma maneira imediata, né, uma habilidade de decisão, né, e isso pode trazer, com certeza, traz fatores de estresse, né, fatores aí de angústia,
de ansiedade, né, para a gente. Então, repense nessa rotina. Eu acredito que voltar um pouco para o antes possa trazer uma certa estabilidade, né? Um certo lugar de encontro, né? De que, olha, antes eu já tinha essa tendência, antes eu já tinha esses sintomas, por exemplo, eu já tinha esse padrão de pensamento e agora eu tenho, né, esse padrão ou essas condições potencializadas. Então, nesse nosso primeiro momento de live, eu quero trazer realmente para a gente reflexões dos reais impactos nas nossas rotinas. Eu estou falando de impactos materiais, né, para dizer assim, não, Elaine, não venha, né, dizer para a gente que o fato de trabalhar em casa, ter o comércio em sua maioria fechado, a nossa escola, né, com a estrutura física fechada, mas reinventada em atividades. Então, a escola e os espaços, eles estão fechados em sua maioria, mas ocorreu também um convite de reinvenção de ferramentas, reinvenção no nosso sistema de comunicação, reinvenção, inclusive, nas habilidades nossas, porque muitas pessoas, né, estão adquirindo novas habilidades com tecnologias, por exemplo, né? Essa é uma ferramenta, né, que nos desafia aí a inovação, né, a mudanças, a adaptações, em que a gente tem a possibilidade de fazer isso de uma maneira prazerosa ou de uma maneira, né, que nos torture. E o nosso sistema de crenças, ele pode ser um facilitador à medida do nosso uso. Elaine, quando você fala sistema de crenças, são os nossos pensamentos, né? Vamos trazer de uma maneira, né, mais adaptável, né, para a gente. Então, os nossos pensamentos, eles podem, né, se tornar agentes bloqueadores das nossas ações ou agentes motivadores das nossas ações. E por que muitas das vezes se torna tão difícil? Porque sempre nós buscamos um cenário de experiências anteriores, né? A nossa caixinha, a nossa bagagem, né, de cenários anteriores, para a gente poder lidar e se adaptar com as situações no agora. Então, observem como essas adaptações, elas estão te trazendo uma nova rotina, mas à medida que você também se coloca nela. Então, assim como visualizamos o nosso estado, né, psíquico, o nosso estado comportamental na rotina antes da pandemia, antes da parada brusca, né, de nosso formato de atividades, porque se a gente for pensar, as nossas atividades elas não pararam, né, e algumas sim tiveram que ter uma parada realmente, mas em sua maioria o que nós temos percebido, né, é que as atividades não pararam, e sim há um convite de uma reinvenção desse olhar e dessas atividades. Tá? Então, com essa alteração de rotina, o que é que você tem feito? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês uma perguntinha, né, para vocês colocarem aí. O que mais impactou na sua mudança de rotina? Qual foi para você o que mais te desafiou ou que te desafia até hoje nessa mudança, nessa reinvenção da rotina? Digam aí, compartilhem. Pode ser também em uma palavra, em uma frase, fiquem à vontade, tá? Essa demora, né, como a Rafaela está trazendo, né, demorou muito para entrar em órbita, né, mas agora as coisas estão se encaixando, né? Tem gente que está trazendo, né, esse trabalhar mais, Miss, não só você, tem várias pessoas, né,
estão me dizendo, Elaine, o que fazer, né? O que fazer que agora em casa eu me sinto mais consumida de trabalho, né? Os meus horários, eu estava fazendo uma consultoria a uma pessoa, né, nesse período, e ela trouxe para mim, né? Nossa, eu estou trabalhando mais de 12 horas por dia. Eu disse, opa, vamos voltar à frase. Eu estou trabalhando mais de 12 horas por dia. É quem? Vamos se dar conta disso. Quem está fazendo essa escolha de trabalhar mais de 12 horas por dia? Né? É, e vários casos, né? Tem uma paciente, uma cliente que traz para mim, olha, minha carga horária de trabalho tem que ser de 4 horas. E eu estou trabalhando, até agora, antes da nossa sessão, eu estava trabalhando, e a nossa sessão é 20 horas. Então, e aí eu trouxe, né, essa reflexão, mas vamos analisar. 4 horas é a sua carga horária de trabalho. Então, você está até agora 20 horas trabalhando. O que é que você tem feito para estar nesse lugar? Qual é a sua ordem? Qual é a sua organização? Quem está te trazendo isso? E a gente percebe que, na maioria das vezes, é o nosso eu mesmo que está falando, né? Então, esse ajuste na rotina, essa organização, ajustar o dia para dividir as tarefas, né? E fazer as novas atividades é uma tarefa, né? Falando aí na linguagem da infância, é uma tarefa que, para a maioria, é desafiadora, porque se envolve no autocontrole. E mexer no autocontrole é mexer, muitas das vezes, numa caixinha que não quer ser mexida. Né? Alguns estão trazendo aqui a rotina da escola, as atividades físicas, foi o que mais impactou. Organizar os horários para dividir o trabalho em casa com os filhos. A ausência de contatos físicos, mãos, para mim, controlar os horários de trabalho, as rotinas da tarefa escolar. São vários aprendizados, né? Fazer vídeo, e aí é o mexer com a tecnologia, a rotina das atividades da escola. Tá complicado controlar o horário de estudo, e vamos falar sobre isso. Vamos falar, né, desse papel da escola, né, no espaço em casa. Então, essa mudança, essa reinvenção de rotina, quando conseguirmos um pouco de equilíbrio, vamos voltar à rotina anterior. Mas aí é o desafio, né? A conquista do equilíbrio em cima dessa nova rotina e na manutenção desse equilíbrio. Porque esse impacto que foi gerado, com certeza, trouxe aprendizagens, né? Trouxe lições para a gente. E esse aprendizado não é perdido, ele precisa ser praticado. Tenho certeza que para aqueles que tiveram que utilizar ferramentas tecnológicas nesse processo, principalmente nas atividades virtuais, né, que é uma demanda que em todas as áreas nós estamos sendo convidados ao aprimoramento, tenho certeza que o acesso de hoje não é igual ao primeiro. E a barreira que foi enfrentada por cada um de vocês teria agora uma fala diferente a me dizer sobre a barreira enfrentada com o acesso à tecnologia. Né? Então, e que hoje, coisas que não imaginavam fazer e que hoje estão fazendo. Né? E esse equilíbrio, esse estado emocional de controle, de equilíbrio, de reorganização, né, com o novo, essa reinvenção de uma nova rotina, passa para a gente uma avaliação, né? O quanto as mudanças, e aí eu trago duas propostas de reflexão para vocês, de reflexões para vocês. O quanto as mudanças
interferem realmente na sua vida e o quanto você se permite as interferências. Porque mudanças teremos sempre. Já temos, né? Todos nós temos aí na nossa mala, na nossa bagagem de história de vida, várias reinvenções de novas rotinas. Várias, né? E agora, claro, cada uma com uma pressão emocional, com uma velocidade ímpar. A de agora, todos nós estamos passando por uma mudança em uma velocidade muito rápida. Né? Alguns colegas, né, nós estamos conversando muito sobre a velocidade da mudança. O que é que tem sido mais impactante para nós seres humanos? A mudança ou a velocidade dela? Já que somos seres acostumados ao processo de mudança. Isso não quer dizer que, por ser acostumado ao processo de mudança, concordo com elas. Ou me readapto facilmente. Percebem como sempre volta a questão para a gente? Sempre volta aí, né, para ver de que maneira eu estou me colocando com o que acontece e também o que eu faço com o que acontece. Então, essa é a ideia desse processo, né, de mudar, de como me percebo. Né? Como é que você se percebe na mudança de rotina, em ter que trabalhar em casa, ou ter que ter os filhos em casa, trabalhar fora, voltar para casa, trabalhar em casa, né? Porque tem as atividades do lar, e você também realizar as atividades com os seus filhos, e eles também nesse processo. Né? Como foi? Eu até faço um convite a vocês. Já criaram esse espaço de diálogo em casa para falar sobre essas mudanças com as crianças ou com os adolescentes? Quando me refiro aqui, tá, gente, sobre infância, eu estou me referindo à faixa etária nossa, né, toda, né, até o nosso 23, 25 anos, enfim. O Estado, e assim, a teoria traz para a gente uma idade cronológica, né, sobre a infância. Mas o que eu quero trabalhar aqui na nossa live de hoje, e principalmente para nós adultos, é o nosso estado interior de infância. Esse estado, principalmente para os pais, para os professores, né, para os profissionais da educação, para nós como um todo, ele tem sido convidado a um repensar, né, velozmente, né, numa velocidade rápida, porque cada um de nós tem essa infância, tem essa criança dentro de si. Só que com o passar do tempo, as idades, né, as responsabilidades, as fases da vida vão nos convidando a novos aprendizados, e aí a gente também vai fazendo escolhas. O que eu deixo para trás e o que eu vou acumular agora. E muitas das vezes nós escolhemos ir deixando a infância nossa, né? A nossa criança, o nosso brincar, né? Muito mais para trás, né? Ficando mais e mais escondido no baú do que mais visível. Quando me refiro a esse brincar, a essa infância, a essa criança, me refiro a um estado de alegria, a um estado de leveza, ao estado, né, do que a própria inocência da criança traz. Mas eu não estou dizendo aqui que é uma permanência em um estado infantil. Deem um ok, deem um legal aí, se essa minha fala está sendo entendida. Né? Porque não é para ser levado para uma falta de responsabilidade, de brincar com o que acontece de bom ou de ruim, né? E aí eu gosto até de mexer um pouco com esse conceito do bom e do ruim,
né? Porque o que é ruim para quem? Ou para o quê? Porque até na vivência da desordem, do que é negativo, daquilo que machuca, de agora, por exemplo, da tensão, de ter que dar várias atividades, né, às crianças, de ter que cumprir prazos no trabalho, de ter que fazer as atividades em casa, né, as várias coisas, de ter que reorganizar com o parceiro ou a parceira, né, o esposo ou a esposa. Vamos ver aqui, agora eu trabalho, agora você fica com as crianças, agora vamos fazer as atividades da escola, agora vamos brincar, agora vamos comer, agora vamos limpar. Respira. É isso mesmo. Eu quis provocar esse estado de falar várias coisas ao mesmo tempo para poder puxar um parêntese, né, importante com a questão da respiração. Respira. Inteligência emocional, né? A gente trabalha muito isso, né? A arte de você respirar frente às situações para você poder dar respostas e que essas respostas e que essas atitudes elas tenham um resultado, que elas tenham um resultado positivo e que você consiga avaliar e monitorar isso. Então, eu trago até essa fala para o nosso momento, né? Como é que você está reavaliando essa nova rotina, né, em casa? Como é que você tem lidado com essas situações? Muitas pessoas estão trazendo as dores, claro, a gente tem que ter um espaço de falar da dor, sim, né? Tem que ter um espaço para dizer, olha, não está fácil. Não houve sim aqui, como a Edna trouxe, né? Uma sobrecarga, né? De atividades, ou ela não trouxe de atividades, mas assim, eu não consegui acompanhar tudo, tá? Mas é uma sobrecarga nesse cenário. Então, assim, a ideia não é a gente colocar, né, as coisas para debaixo do tapete, né? Em atendimento a gente também traz isso, né? Olha, chega uma hora que o tapete superou o seu tamanho. Foi jogado tanta coisa, tanta poeira para baixo dele, né? Para debaixo dele que superou. Então vamos olhar e vamos tirar o que está aí, né? Vamos limpar, né? Porque esse estado de limpeza é necessário. E aí vem outras situações nesse processo de mudança, né, que a gente está tendo com essas novas rotinas. Usar sim da resiliência, né, procurar divisões. E aí, quando você, neste momento, não consegue encontrar parceria nessas divisões, eu volto um pouco para aquela ideia. Será que nós já criamos um espaço em casa para falar sobre essa mudança com as crianças ou com os adolescentes e principalmente ouvir, escutar, né? E como é que tem sido para eles? O que é que eles trazem de contribuição? E aí a minha fala aqui, eu sei que tem pais, né, de pais criativa, né, de várias faixas etárias dos seus filhos e grupo, né, ano, enfim, de ensino. Então, a minha fala não vai ser. Eu preciso ter uma fala generalista, mas que todos vocês consigam, de alguma forma, se encontrar nesse espaço de fala. É claro que, para lidar com umas crianças, eu preciso, falando aí numa faixa etária, né, de até 7, 8, 9 anos, por exemplo. Eu preciso criar instrumentos e mecanismos muito voltado para o desenho, para o lúdico, né? Como um todo. Claro que em todas as faixas etárias, a ludicidade, o lúdico, ele nos tira, né, muito do prático, né? Isso é igual a isso, né? Ou do 880, dos extremos, né? Mas eu tenho que adaptar, e aí é um convite para cada um de nós nessa readaptação. Vamos rebuscar essa infância, vamos rebuscar essa criança dentro de nós. Vamos rebuscar nessa rotina, nessa reinvenção de uma nova rotina, um momento em que agora, nos meus 37 anos,
né? Eu vou me debruçar, vou voltar um pouco no tempo, né? Aquela ideia do túnel do tempo. Mas eu vou voltar aqui e vou construir junto essas atividades, vou entrar nesse mundo, vou sentar junto. Porque no atendimento à criança, a maioria das vezes, né, a gente se coloca na mesma altura, por exemplo. É você estar compartilhando com a criança ou com o adolescente uma mesma condição, né? E isso traz proximidade. Então, você criar uma rotina dentro da sua rotina. E se você não tem outros agentes, outras pessoas para dividir isso, vamos dividir, vamos tentar, na linguagem da criança ou do adolescente, dividir com os próprios, né? E mesmo tendo com quem dividir, a gente tem que dividir com eles, até para que o sentimento de pertencimento, né, eles possam se sentir pertencentes, construtores e, com certeza, tudo aquilo que nós aceitamos, tudo aquilo que nós colocamos como fazer junto. Eu gosto muito de usar o exemplo do bolo, né? Da massa do bolo, ou do pão, né? Da massa do pão. Olha como para algumas pessoas é super legal quando percebe que aquela massa está crescendo, mas que foi o quê? As suas mãos que fizeram, né? As suas mãos fizeram ali que agora está dando um resultado. Então, é importante, né, a gente sentar junto com as crianças ou com os adolescentes na linguagem deles e reaprender essa linguagem, né? Porque ela já foi, nós já tivemos um dia, nós temos, fazer essa volta aí e sentar. Uma outra coisa que é importante é fazer com que essa rotina nossa, tanto das nossas atividades de trabalho, quanto das atividades da escola, né, as atividades do lar, sejam atividades prazerosas dentro dessa nova rotina, em que a maior parte do tempo se fica em casa. A maior parte do tempo se vivenciam todos naquele mesmo espaço. E fazer com que, na volta dessa rotina, seja o menos impactante possível. Porque se eu já tenho uma rotina mantida com as crianças, com os adolescentes, comigo, né, dentro dessa organização em casa, automaticamente possivelmente gerará menos impacto quando voltar a exercer essa rotina onde no espaço de origem, né? E você se envolver nas atividades da escola, ou você se envolver nas atividades em casa, as crianças ou os adolescentes serem envolvidos nessas atividades, pode trazer para todos um momento de recuperar gostos, que nem às vezes as pessoas estão chegando para mim e estão dizendo, Elaine, eu nem pensava que eu conseguiria fazer isso. Né? E fiz, de primeira não deu muito certo, mas de segunda já deu. Né? E agora eu me sinto muito feliz em ter me redescoberto. De fazer isso, de até aprender um novo e também de colocar o sentimento da união, né, em prática. Então, essa questão de ter uma só rotina, que é a rotina dentro de casa, como a Carla traz, há uma necessidade sim de ter um cuidado, né, para não sufocar ninguém, concordo. Né? Agora, esse cuidado, ele é necessário ser compartilhado, mas também a gente pensar, né, até que ponto cuidado e até que ponto eu posso colocar assim, uma pressão, ou até mesmo uma retirada da pressão, né? É não quero dizer isso, mas assim, é uma forma, né, de minimizar, de recompensar eu deixar de fazer,
Isso vale primeiro para a gente, não só para os nossos, não só para as crianças ou os adolescentes relacionadas aí às atividades escolares ou a outras responsabilidades que vocês, porventura, estejam colocando. Responsabilidades como cuidar do quarto, das roupas, né, de um espaço ou enfim, de uma louça, é, toda qualquer responsabilidade que você atribua, né? Então, é necessário identificar como você tem lidado com essas mudanças e o estabelecimento dessa nova rotina. Entender essa rotina. Muitas das vezes, nós julgamos, nós nos envolvemos em julgamentos e percepções sem entender antes. Então, será que de fato eu estou entendendo a minha nova rotina? Será que de fato eu consigo compreender, já que eu estou tendo que fazer as coisas ao mesmo tempo? Eu estou conseguindo compreender cada passo que eu venho dando, do que eu estou fazendo? E na rotina das crianças e dos adolescentes, né? A rotina da infância, vamos usar, na rotina deles, como é que tem sido? Eu, de fato, consigo perceber que aquela agenda que eu programei junto com eles de atividades, que são atividades que eu preciso apoiá-los em dar conta, porque são atividades que fazem parte daquele cotidiano deles. E quando voltar ao espaço físico da escola, por exemplo, eles continuarão a ter. Então, também é um momento, a depender das estratégias que nós utilizarmos dentro de casa, para fazer essas atividades, é um momento também de a gente reforçar o quão prazeroso é o ensino, o quão prazeroso é o ambiente que possibilita o acesso àqueles conteúdos, né? Então, isso também está no nosso papel. Assim, a gente também pode utilizar dessas mesmas estratégias para a gente. O quanto eu posso fazer para que a minha rotina diária, todo dia, tem até uma música, né? Todo dia ela acorda e faz tudo sempre igual. Eu não lembro a letra como um todo, mas, enfim, a ideia é todo dia fazer as mesmas atividades, as mesmas tarefas de maneira rotineira, né, em que você já tem ali uma definição. Opa, já tem ou está se impondo, né? E como é que tem sido feita essas atividades? Como é que você tem desenvolvido essas atividades no seu dia a dia? Então, a elaboração de um cronograma, né, de uma organização das atividades, de que maneira você pode fazer isso? Você pode, através do desenho, sentar junto, né, com os símbolos, e aí falando para a faixa etária, né, dos pais que têm os filhos, né, que essa é a linguagem, né, que pode sentar junto e construir, fazer os bonequinhos, fazer recorte. Vamos criar, né? Vamos pensar junto. A Renata Meirelles, né? E aí eu deixo a dica para vocês depois, quem tiver interesse, do que eu estiver falando aqui, de repente se eu não estiver citando, né, referência, porque não é esse, o nosso momento é um momento de bate-papo, mas vocês podem me mandar uma mensagem lá no meu direct e pedir, né, de referência. Elaine, você falou sobre isso, eu quero pesquisar mais, né, eu quero entender mais. Então, fiquem à vontade, tá? Vai lá no Elaine Costa, psicóloga, deixa sua mensagem lá para mim, ou através aqui da escola, mas assim, para ter um tempo de resposta, enfim, ter um contato, estou totalmente à disposição, tá bom? Então, é você de repente, voltando aí para a Renata Meirelles, ela traz para a gente, né, uma reflexão sobre o brincar. E como nós temos adultos, né, nós adultos estamos questionando esse brincar. A criança não brinca mais, ela fez uma pesquisa, né, está disponível lá no TEDx em São Paulo, coloca lá Renata Meirelles, com 2 L's. Eu estou tentando lembrar o tema,
Mas fica aí até o final. Se eu não conseguir, vocês me perguntam depois, tá? E aí ela traz para gente que essa é uma construção do adulto nessa reflexão, né? E que muitas das vezes por não fazermos, por não chamarmos as crianças para esse espaço do brincar, mas de um brincar construtivo, em que ela construa a sua brincadeira dentro da brincadeira já existente ou de uma nova brincadeira, pode ou até mesmo possibilita adultos com dificuldades, por exemplo, no processo de decisão e de escolha. Porque somos tão conduzidos nesse momento, né, que de repente adulto, e agora? Né? Tem muitos casos, né, de adolescente, de atendimento de criança, em que essa pergunta vem muito para o consultório, né, ao longo desse tempo todo. Tenho que tomar uma decisão. Ah, eu estou prestes a fazer o Enem. Gente, são várias situações da nossa vida em que nós somos convidados para esse e agora. Então, o que é que nós estamos fazendo no hoje, nesse processo de sentar junto, construir junto, com os elementos que nós temos, com reinvenção dos elementos, como eu estava mencionando, das estratégias, né, de um recorte, né, de colagem, de criar essa agenda, estabelecer essa agenda, e que, diferente de nós adultos, essa agenda ela não dá para ser fixa, né? Ela tem que ser diária. Diariamente eu preciso voltar lá e lembrar o que tem para o dia seguinte e fazer nesse dia seguinte. Pode flexibilizar, porém se deixar de assumir a responsabilidade com suas tarefas. Sim, a flexibilização do tempo. Diferente de nós adultos, a infância, né, ela não tem, leia-se, né, as crianças e os adolescentes, o potencial de concentração, e eu vou flexibilizar aqui a minha fala. Agora me lembrando até de alguns casos. Até em alguns adultos, o potencial de concentração não fica a maior parte do tempo. Tem pessoas que não conseguem ficar uma hora concentradas, mais de uma hora, perdão, concentradas em uma tarefa. E aí eu posso, né, ouvir, inclusive, casos de pessoas que dizem assim para mim, Elaine, nem 10 minutos eu estou conseguindo ficar. Né? Então, para as crianças e para os adolescentes, essa criação, essa reinvenção de uma nova rotina, falando de atividades do cotidiano deles, é importante também ter o que muitas crianças, né, na escola diziam para mim assim, né? Quando eu trabalhei como psicóloga escolar, tia, dois altos, volta aí. Né? Então, eu acho isso tão bonitinho. Né? Eu sempre uso os dois altos, né, nas minhas atividades. Então, vamos dar uns dois altos para beber uma água, para lavar as mãos, para fazer um lanchinho, mas sempre buscando ter a conexão com aquele tema, com aquela atividade que estava ali para poder voltar, né? Então, é uma flexibilidade, e meu pai dizia, né, assim, não dá para ter libertinagem, né? Então, assim, é uma flexibilidade mas com uma certa organização, né, dentro dessa proposta. Então, esse convite que gera as angústias, né, porque mexe muito com cada um, de se reinventar, de fazer esses trabalhos. Agora sim, nós estamos aqui em um bate-papo falando de reinvenção de rotina, e eu volto a trazer, né, que passa por uma reinvenção nossa, né, do nosso lugar de ser humano, de fala, de estar, né, de presença. E o que eu vou fazer com isso? Né? De que maneira eu vou fazer isso? Da melhor maneira, eu tenho certeza que todos nós aqui queremos fazer tudo da melhor maneira possível. E a melhor maneira é a maneira que você se sinta bem, que você tenha um enfrentamento daquilo que te atormenta, do que te angustia,
né? Daquilo que você te incapacita, né? Para que você consiga referenciar e para que os seus filhos, né? As pessoas que convivem com você, tenha isso de exemplo, né? E eu persisto na ideia. Vamos sentar, vamos discutir as tarefas, vamos discutir o cronograma, vamos fazer uma organização. De repente, tem algumas técnicas, né, que vocês podem colar. Vamos perguntar, já experimentou perguntar? Vem cá, filho ou filha, o que é que você acha? Tive a ideia de colar aqui uma agendinha das atividades, né? Você acha que é melhor para você aonde? E deixar que ele ou ela responda onde é o melhor lugar de visualização para ele ou para ela, né? Claro, lembrando que a ideia é de fazer junto, né? Então, essa rotina, você pode também pegar e estabelecer essas ideias para você, na sua rotina das suas atividades, né? De você dividir o seu dia. Por que não, na hora de escrever a agenda, por que não colocar meio-dia, a hora do almoço? Porque eu tenho pessoas que me mandam agenda e lá ali aquela hora tá pulada de atividade. Almoço? Ah, Elaine, eu vou escrever que meio-dia é o meu almoço, isso já é óbvio, né? Mas tem que escrever para alguns. Tem que colocar ali, você estabelecer. Por que negligenciar o autocuidado? Estou falando aqui em alguns casos, né? Que essa questão de escrever atividades para si é um meio que pulado. Deixa essa hora pulada na escrita, né? Mas são atividades de autocuidado. Por quê? E aí, como é que estão a rede de apoio de vocês? Né? Como é que estão as estratégias dos pais nesse processo? Ah, como é que está o compartilhamento das ideias? Olha, eu fiz essa brincadeira. E aí você pode colocar lá, ah, Elaine, eu tenho pais que chegam e dizem assim, ah, Elaine, eu não lembro mais as brincadeiras que eu brincava, ou meus filhos não têm mais interesses nessas brincadeiras, agora é tudo é videogame, a tecnologia. Então, use o momento de você acompanhar e monitorar esse acesso à internet, né? Às telas, ao quê? Mas também é um momento de reconvidá-los para o seu mundo, né? Ou até mesmo você acessar junto com ele essa tecnologia e identificar brincadeiras. Vamos botar aqui, ó, na pesquisa e vamos ver brincadeiras agora. Vamos ver que brincadeira tem relação com uma atividade que está sendo proposta pela escola naquele dia para fazer. E aí você faz a brincadeira e em seguida você lança a atividade da escola para execução. Olha, será que vai dar certo? Elaine, não sei. Confesso a vocês que não sei, porque eu costumo muito trabalhar nas minhas conversas o teste. Se a gente não testar, não vai saber se vai dar certo ou não, né? Então é necessário ver para isso. Então, uma ideia até para vocês se apoiarem, né? Redes de apoio, compartilhar, criar espaços de conversa, né? Como o que nós estamos tendo agora, né? De falar sobre, se expor, né? Trazer boas práticas, compartilhar isso, de repente, o que deu certo para você, né? Na sua adaptação de uma nova rotina, pode dar certo para outra pessoa, né? E é isso mesmo. Então, assim, as ideias, né, que a gente pode trazer nesse momento. E para finalizar, né, o nosso encontro de hoje, falar, que nós já falamos o tempo todo, mas de você se identificar dos impactos psicológicos que essa nova rotina, essa reinvenção de uma nova rotina está trazendo para vocês, né? Você se perguntar, se questionar, se observar, quais são esses impactos. Lembra quando eu falei da tendência de colocar as coisas para debaixo do tapete, né? Da gente dizer, olha, dor não venha, né? Não. E eu trouxe, né, uma questão para vocês. Não, vamos olhar para isso. Vamos sim olhar de frente, enfrentar essa reinvenção de uma nova rotina e vamos fazer isso da melhor maneira que a gente pode. Não há uma fórmula pronta. A melhor maneira é a sua maneira. É a maneira que você se submete à testagem, a maneira que você se submete a vivenciar. E vamos reconhecer o esforço.
Porque muitas das vezes o nosso mindset, né, o nosso sistema de crenças, ele só está voltado para um resultado. E com isso a gente se afasta do sabor do caminho, né? O sabor que nós temos no caminhar. Então, é você identificar quais os padrões de pensamento, de comportamento, nessa reinvenção de rotina você está tendo, né? E como é que você tem se mantido psicologicamente com isso? Como é que estão? Qual é a maior parte do tempo? O que é que você pensa na maior parte do tempo? Quais são os seus comportamentos na maior parte do tempo? Né? Em que estação, né, você está funcionando a maior parte do tempo? E aqueles que você convive também, né? Então, esse impacto psicológico é importante para que, inclusive, na manutenção da rotina, seja de agora, seja da adiante, seja de que está por vir, né? Mas é a manutenção da sua rotina, você vivencie os aprendizados. Porque esse aprendizado, independente do ambiente, ele é seu, ele permanecerá com você. E você consegue buscar da caixinha da memória aprendizados de superação, de equilíbrio, de controle com isso. Né? Então, assim, eu quero muito, vou deixar aqui esses minutinhos, a gente já está acabando, mas eu gostaria muito que vocês dissessem. Ah, sim, e voltando, só rapidinho, nós dois altos aí, falando desses impactos psicológicos, reconhecer, quando eu falei da rede de apoio, do compartilhamento, né, mas também reconhecer que aquela ideia de super-herói ou super-heroína não necessariamente significa não encarar fragilidades. Porque todo super-herói, super-heroína tem o seu ponto fraco. E todos nós temos o ponto fraco. Tem pessoas, tem casos que, ao falar dessas palavras, fragilidade, como é que eu posso dizer? Moleza, né? Que às vezes a gente diz assim, aquela pessoa é mole, né? Ali é Maria Mole, né? Então, que se tremiam toda, né? Tinham momentos mesmo de taquicardia, por se ver, se perceber em um estado de fragilidade de tão forte que se imagina ser, né? Porque até aqui o imaginário foi real, em viver na fortaleza, né? Então, assim, também buscar e reconhecer que ajuda, né? Uma mão aí, o suporte psicológico, o conversar, o se rever com o apoio também é importante. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Estou total à disposição, né? Espero que tenha atendido, né? Gostaria aí de ouvir os comentários, se tiver uma pergunta. Nós temos aí 2 minutinhos para encerrar, mas eu estou aqui à disposição de vocês. Deixem aí, né, agora uma palavra, uma frase de como é que vocês estão, de como é que foi a live, se ficou alguma coisa assim, disse, olha, Elaine, vamos repensar sobre isso, e aí, olha, a gente pode continuar esse papo lá no direct, se tiver algo que eu tiver dito que gerou algum tipo de reflexão, seja ela qual for, positiva ou não. Então, eu estou aqui aberta aos feedbacks de vocês. Live muito relevante, parabéns. Podem mandar perguntas, tá? Vamos vencer, vamos sim. Vamos vencer porque nós iremos, né, com certeza, nós já estamos melhores e nós iremos sair muito melhores, né, desse processo. Não deixar de tentar fazer, mas se naquele dia não foi como esperávamos, né, também